Alô, pessoal. Pessoal, vou gravar mais uma poesia evangélica, né? São duas partes. A Bíblia Sagrada em verso, pessoal, a primeira parte conta a história de Noé, né? Os homens do passado, né? E a outra parte, galope à beira-mar, no Novo Testamento. Tá bom, pessoal? Então eu vou começar a primeira parte do Velho Testamento. A Bíblia Sagrada em verso, de cordel, então não é poesia evangélica, né, pessoal? Tá bom? Aquele que for meu inscrito, se inscreve no canal e tu reconhece e envia para vocês as novas poesias ou as novas literaturas de cordel. Tá certo, pessoal? História Cantada, parte 1. Tá bom? Final, me despeço de vocês. Então, pessoal, a Bíblia Sagrada em verso, essa parte começa assim. O patriarca Noé causou admiração, qual foi ineminente na primeira geração. Geração pecaminosa, sem Deus e sem coração. Noé não foi ficção, nem foi história lendária, história verdadeira, pois é extraordinária, esta contida na Bíblia, nossa bibliotecária. Em Gênesis capítulo 3, Deus prometeu o Messias, porém os homens cresceram em suas feitiçarias. Por causa disso, o dilúvio foi trazido aqueles dias. Deus usou naqueles dias Noé como salvação. Ele com sua família sobrou dessa geração. Estes foram as antessais do patriarca Abraão. Nos dias de Abraão já havia muita gente. Tudo indica que a terra era muito diferente. Assim Deus usou Abraão para ser boa semente. Abraão, um homem temente, foi por Deus abençoado. Um nômade por excelência, muito querido e amado. Nos lugares que morou, foi bastante respeitado. Deus trabalhou com cuidado, prosseguindo na sequência. José viveu como escravo, porém pela providência, Deus arrancou do carcere e pôs na previdência. José foi vice-rei, conhecido em todo Egito, salvou o povo da fome, seu relato está escrito. Por trás dele trabalhava a mão do Deus infinito. Israel ficou aflito, logo que José morreu. Outro rei assumiu o trono e de José se esqueceu. Surgindo um regime escravo, foi o que aconteceu. O povo todo sofreu uma grande tirania. O rei com pesado jugo castigava todo dia. Povo de Israel que trabalhava e sofria. Israel pouco sabia, dito pelos ancestrais. Alguns lembravam as histórias contadas pelos seus pais. Se nos pedimos a Deus, Ele fará muito mais. Assim
surgiram os clamores, dirigido a Jeová, pedindo pelo socorro, pois a situação lá, do jeito que está indo, muita gente morrerá. Sabemos que Jeová atendeu seus fiéis, foi na sarça do deserto que Deus procurou Moisés. Este daqui para frente inverteria os papéis. A resposta de Moisés foi desculpa esfarrapada. Alegou que era gago, tinha língua pesada. Porém isto para Deus não representava nada. Deus fez o primeiro teste e deu a explicação. Transformou a vara em cobra, mandou pegar com a mão. Depois do segundo teste, falou também de Arão. Você vai ao Egito, Arão fala muito bem. Depois que falar com ele, fale ao povo também. Todavia Faraó não vai escutar ninguém. Eu conheço muito bem o ardo de Faraó. Seu intento é flagelar a semente de Jacó, até que se cumpra o dia da chegada de Siló. Moisés não estava só, porém bem acompanhado. Naquela tarefa árdua, Deus estava ao seu lado. Todavia Faraó representava o pecado. Faraó, além de mal, se achava poderoso. Só não matava Moisés, porque ele era medroso. Além disso, Deus cumpria um plano vitorioso. Moisés era corajoso, apresentado o pedido. Faraó se recusava, ficava enfurecido. Assim se travou a luta do salvo contra o perdido. Moisés fazia o pedido: deixe meu povo sair. Faraó lhe respondia: não adianta pedir, esse povo é preguiçoso, eles querem divertir. Eu não posso desistir, meu pedido é muito certo. Deus precisa ver o povo adorando no deserto. Faraó respondeu duro, que eles adorem perto. Ninguém vai para o deserto, esta é a ordem do rei. Se vocês saírem então, desobedecendo a lei, Faraó castigará, que vai fazer não sei. Era a palavra do rei contra a nação do Egito. Moisés lançou uma praga em nome do Deus bendito. Faraó endurecido ficava mais esquisito. As pragas foram lançadas, os egípcios emoreceram, os israelitas viram e também se convenceram que com a ajuda de Deus os inimigos venceram. Moisés e Arão venceram com a praga derradeira. A morte dos primogênitos foi uma bomba caseira, ao qual quebrou Faraó com sua nação inteira. Se com a praga primeira tivesse havido vitória, Faraó sequer teria passado pela história. Tudo isso aconteceu para que Deus tivesse a glória. Os primogênitos morreram, o anjo matou sem dó. Parecia com a chacina lá nos dias de Jacó. Só assim se quebrantou a cerviz de Faraó.
Depois disso, o Faraó teve medo e fracassou. Chamou Moisés logo cedo e com ódio expulsou. Porém, Moisés, prazeroso, para seu povo voltou. Israel se preparou, pegou o que precisava. Os egípcios com tristeza, a dor do filho chorava, a perda do primogênito, que cada um sepultava. A dor da morte assolava até o trono do rei. Ele perdeu a batalha, abriu mão da própria lei. Se chorou arrependido, se blasfemou eu não sei. Moisés desafia o rei, com o povo viajou. De repente avista o mar, na frente dele parou. O povo olhou para trás, um grande exército avistou. O povo aflito gritou, o que paremos agora? Moisés chamou a Jeová, este ordenou na hora, diga ao povo que marche, o mar abriu sem demora. Um vento soprou na hora, as águas se separaram, Moisés com todo o seu povo a pé enxuto andaram. Enquanto isto os soldados de Faraó demoraram. Os homens de Israel atravessaram apressado os carros de Faraó. Se demora e atolaram. Então Moisés deu a ordem, todos morreram afogados. Daí para frente Moisés segue com seu Israel, andando pelo deserto, cumprindo bem seu papel. Registrado que Deus fez como um escritor fiel. A história de Israel, seguida daqui para frente, é um segundo capítulo, por sinal muito atraente. E Deus ensinando o povo como ser obediente. Pessoal, eu vou cantar um galope à beira-mar no Novo Testamento. Eu lembro que o povo lá da Galileia, no tempo passado esperava o Messias, até que cessou a contagem dos dias, surgindo do meio da classe plebeia. Um jovem pregando para sua pátria, dizendo que as coisas precisam mudar, e chama discípulo para te ajudar, convidando gente do campo e da praça. Chamou pescadores que viu na barcaça, cantando o galope da beira do mar. Tudo começou quando, na Palestina, o povo amargava uma forte opressão. Sofrendo, chamava por libertação de Nazaré uma jovem menina, tão doce, inocente, pura e pequenina. Um anjo apareceu para lhe avisar que seu ventre puro iria gerar um filho que ia ser grande poeta, salvador santo, pastor e profeta, cantando galope na beira do mar. A jovem assustada prostrou-se no chão, dizendo que aquilo não era possível, mas a pulsação do seu peito sensível, qual jovem criança quase sem a razão, dizendo para o anjo, não tenho varão, por isso não posso este filho gerar, mas faça-se em mim o que Deus desejar. Para Deus quero ser uma serva fiel, cantando, louvando a Deus de Israel,
nos 10 de galope da beira do mar. O tempo passou e o povo escutava a voz que chamava do alto deserto. Pra cima, pra baixo, pra longe, pra perto, soava essa voz que o profeta pregava. Nas águas do rio também batizava, pedindo ao povo para se preparar, que nosso Messias não tarda a chegar. Batizo com água, começando o jogo, mas ele batiza com Espírito e com fogo, cantando galope na beira do mar. Jesus aparece para João Batista, mergulha nas águas do rio Jordão. Quando se batiza tem uma visão, narrada no livro do evangelista. O céu se abrindo diante da vista, palavra serena ele ouve no ar. O Espírito Santo vem sobrevoar. Jesus nesta hora se faz consciente que ele é o Filho do Onipotente, cantando galope na beira do mar. E para o deserto ele foi conduzido, a soma dos dias contava 40. Jesus perseverasse, esforça e enfrenta todo pesadelo por ele sofrido. Escuta uma voz lhe falando no ouvido, eu tenho poder para lhe ofertar. Porém Jesus Cristo se fez superar, não foi seduzido por seu inimigo. Com a força de Deus se livrou do perigo, cantando galope na beira do mar. E assim começou para o pobre pequeno, feliz desbordar de uma nova bonança, porque nessa hora final da esperança já ressuscitava em Jesus Nazareno, aquele rapaz com respeito sereno, com pleno poder se pôs a pregar, chamando os pequenos para celebrar seu reino de paz, de justiça e igualdade. Um reino onde impera somente a verdade, nos 10 de galope da beira do mar. A sua mensagem não foi escutada por gente importante da sua nação, porém, escantado toda a multidão, a boa semente da paz foi plantada. Mas foi o sinédrio que armou a cilada, dizendo, esse homem nos vamos calar. Prenderam, julgaram para condenar, a morte cruel de uma cruz amargou. E no terceiro dia ele ressuscitou, cantando o galope da beira do mar. Que Deus abençoe a todos, pessoal. Curte e compartilha esse poema maravilhoso. Tá bom?